Beleza, gravando a partir de agora. Ô, gente, então nós ainda estamos na revisão, tá? Eu acho que com vocês foi. Eu lembro que no começo do ano tiveram vários eventos no auditório, né? Aí não tiveram várias semanas que nós não conseguimos ter aula, mas até que nós tivemos alguma coisa de conteúdo, pelo menos essa parte inicial eu lembro de já ter passado para vocês. O que nós falamos na semana passada, o que nós vamos falar hoje, mas relembrando e tudo. O Lucas falando, fora que o cigarro buga. Pois é, o cigarro ele não é feito para isso, né? Ele não é um CMS, não é igual um Moodle, né? Mas vamos ver se a gente consegue organizar no Moodle direitinho, que o Moodle ele não vai bugar, não. Então, nossa senhora. Então nós vamos continuar a nossa revisão, beleza? Seguinte, como eu não compartilhei com vocês, vou compartilhar agora. Calma aí. Calma aí. Vocês estão calmos? Nossa, tão bom poder ver pelo menos quem está com câmera aberta aqui, o Leonardo e a Ana, que eu estava dando aula agora há pouco, de Web 1. E aí pelo jeito, ninguém tem nem microfone, né? Que só falam no chat. Aí parece que eu tô dando aula para ninguém. É muito estranho. Mas tá, eu vou me acostumar. Até janeiro eu já me acostumei. Isso é estranho pra gente também, às vezes os professores falam alguma coisa e pessoalmente dá pra concordar com a cabeça, assim. Mas aí, assim, eu não sei se eu tenho que abrir meu microfone pra falar aham, pra eles saberem que eu tô prestando atenção, sabe? É muito Ah, difícil isso, cara. é estranho. É muito estranho. Deixa eu copiar o link aqui. Eu vou colocar aqui no chat. Vocês podem abrir aí, quem tiver no computador. No celular acho que vai ficar complicado, né? Porque eu acho que na hora que abre outro aplicativo, ele tira o Google Meet. Mas quem tiver no celular ou tablet não tem problema não. Que eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos acompanhando juntos, tá? Eu botei o link do Dropbox, depois eu organizo direitinho lá no Cigar. Amanhã, sem falta, vai estar lá no Cigar pelo menos esse conteúdo, tá? Da aula de hoje, mais o link da aula passada, né? Da nossa aula síncrona passada e essa aula de hoje também, tá? Oi, gente, tá tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos começar então. Nem esperei vocês responderem, né? Tá tudo bem? Fora o desabafo aí de que as coisas não estão 100% ainda. Tá quase 100% também. Daqui a pouco melhora. Tava tendo aula nenhuma, agora pelo menos ainda tá tendo alguma aula. Daqui a pouco a gente pega o jeito nisso aqui. Já saiu do zero. Não, o bom é que eu tenho certeza que quando a gente retornar presencial, em 2022, O 23. Ai, meu Deus. o bom é que, assim, essa produção de conteúdo aqui pro online, ela vai continuar, né? Então, na verdade, nós vamos continuar com a nossa aula presencial, mas vai ter sempre algum suporte online, vídeo, material. Acho que vai tudo ficar mais organizado. Acho que, assim, quando a gente está no presencial, acaba que, pelo menos da minha parte, não sei dos outros professores, mas acaba que a gente fica um pouco relaxado de não organizar tão bem o material, porque você sabe que você vai chegar lá na sala, você vai ter os alunos e você vai fazer o que você tem que fazer, vai dar aquela aula, né? E você não se preocupa com material de apoio, um material extra, alguma coisa do gênero. E agora sim, agora a gente tem que se preocupar, porque esse momento de aula, primeiro, que ele é bem reduzido, e outra que essa interação não é a mesma coisa, né, do presencial.
Ah, deixa eu tirar daqui, né? Deve ser ruim para vocês ficarem olhando vocês mesmos. Vamos lá. Vocês estão visualizando a tela, né? Aham. Eu abri Tá aqui. É a segunda parte, né? A gente começou até a parte dos conceitos iniciais, nós falamos sobre interação, sobre affordance, e agora começa a falar sobre qualidades de IHC, tá? Então é basicamente 16 páginas aqui, tá? Só que é pouca coisa, e nós estamos revisando essa matéria, que permitiu alguém que está solicitando aqui. Então nós estamos revisando essa matéria. Então, quando nós falamos de qualidade em HC, nós estamos falando sobre critérios subjetivos, tá? Algumas características. Quando nós entrarmos em avaliação em HC, nós vamos usar alguns critérios desses de qualidade para poder avaliar também, tá? Deixa eu desligar o microfone para eu poder tossir, né? Senão... nós vamos retomar alguns critérios de qualidade, por exemplo, usabilidade, para poder avaliar também os softwares em IHC. Mas vamos lá. Começando com essa parte de qualidade, vamos ver alguns aspectos aqui, tá? Os critérios de qualidade descritos nesse livro são usabilidade, que nós vamos destrinchar isso melhor, experiência de usuário, tá? O user experience, depois o Leonardo vai falar melhor sobre, acessibilidade, que eu estava conversando sobre acessibilidade antes de vocês chegarem com o Mauro. Foi com o Mauro que eu conversei? Foi com o Mauro. Nós estávamos falando sobre acessibilidade, a gente já vai retomar aquele assunto de acessibilidade com vocês também. E eu esqueci de ligar meu ring light aqui. Tá escuro? Tá não, né? Não, tá direitinho. Tá não. Nossa senhora. Agora ficou claro demais. Calma aí. Mas eu acho que já estava direitinho, né? Mas beleza, vamos lá. Então, os critérios que são abordados são usabilidade, que nós vamos falar sobre as heurísticas de Nielsen, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade, tá? Alguns aspectos como comunicabilidade, eles estão dentro da parte de usabilidade também, mas o livro ele separa. Mas, de qualquer maneira, nós vamos abordar cada um desses temas. Então, falando sobre usabilidade, então os temas de hoje são esses, tá? Assim que a gente terminar de falar usabilidade, experiência de usuário, acessibilidade, comunicabilidade, a gente termina a nossa aula. Mas deixa eu passar a tela de vocês aqui para o meu outro monitor, para eu conseguir ter acesso ao chat. Eu passei esse PDF para vocês nesse link aí, tá? No meu link do Dropbox. Quando a gente fala de usabilidade, a gente fala de Jacob Nielsen, tá? Sempre ele. Ele é um dos, como o pessoal diz aí, papa da usabilidade. Ele tem uma empresa, eu cheguei a falar isso com vocês no começo do ano, certeza que eu falei isso. Ele tem uma empresa que presta serviço de usabilidade, uma empresa com capital aberto na bolsa e tudo, o cara tá cheio da grana, é milionário. Dessa área de usabilidade. Exatamente, a empresa dele presta serviço para todo tipo de empresa que produz um produto de software para ele fazer essa análise de usabilidade desse produto. Então ele define, desde 93, a usabilidade, fala que ela está relacionada com a facilidade de aprendizado de uso, com a facilidade de aprendizado e uso da interface, bem como a satisfação do usuário em decorrência desse uso. A parte de satisfação de usuário, se a gente fala que qualidade é algo subjetivo, satisfação do usuário vai ser mais subjetiva ainda, porque vai depender do público que você tá atingindo,
Vai depender de diversos fatores, tá? Algo que pode ser satisfatório para um de vocês pode ser, assim, entediante ou muito ruim para outro de vocês, tá? Eu grifei aqui algumas partes dessas 17 páginas aqui para não ficar muito texto, muita coisa. A gente poder interagir um pouquinho, tá? Então, Alex, oi. é só um adendo, é realmente esse lance da pessoa avaliar é muito subjetivo. Você vê que algumas notas que as pessoas dão para aplicativos, tem pessoa que dá 10, tem pessoa que dá 0 na avaliação de aplicativo e, assim, cada pessoa fala o que acha que pensa por aquele aplicativo e, assim, não tem nada assim padronizado, né? Não, e assim, se você pega na Google Play, então, é muito engraçado, que às vezes a pessoa vai lá dar uma estrela, aí escreve assim, ainda não usei. Quando eu utilizar, eu posso vir aqui e dar mais. Assim, a pessoa avalia um negócio que ela nem usou ainda. Aí também é aquela questão da experiência, né? Às vezes o aplicativo travou com ela por algum motivo, e aí a pessoa vai lá e já esculacha o aplicativo, alguma coisa assim. Então, é bem subjetivo. Tanto é subjetivo que quando o Nielsen ele criou essas 10 heurísticas de usabilidade que ficaram famosas, ele na verdade não usou nenhum princípio científico, né? Ele basicamente usou experiência pessoal. Ele pegou o feeling dele, que ele já trabalhava com software, e falou: alguns aspectos eles se repetem quando nós falamos sobre usabilidade, e tentou organizar isso nessas 10 heurísticas, né? Hoje em dia seria difícil de você propor um conjunto de regras que simplesmente veio da sua cabeça, mas na época, como não tinha nenhuma documentação sobre o assunto, ele propôs, de acordo com as experiências dele, e depois essa proposta dele foi sendo utilizada e sendo comprovada por outras pessoas da área, né, de usabilidade. Mas inicialmente essas heurísticas dele foi mesmo questão de experiência pessoal, tá? Nós temos outras definições de usabilidade fora do Nielsen, tá? Temos desses ISO aqui, né, que são padrões, um conjunto de atributos relacionado com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo e relacionado com a avaliação individual de tal uso, com um conjunto específico de usuários. Então, sempre pegando no aspecto do que o usuário acha sobre aquela interface. O grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de uso específico. Essa é uma definição bastante específica, deu para perceber. Então, sempre relacionado ao usuário e à experiência daquele usuário com aquele determinado aplicativo, tá? Então você pega Nielsen e ele vai definir as suas heurísticas de usabilidade. Aqui no livro, ela foi resumida, tá, em 5 experiências. Depois eu vou passar outro link para vocês para a gente poder verificar as 10 heurísticas de usabilidade dele. Mas assim, essas 10 heurísticas, digamos que elas estejam compactadas em 5 grandes áreas, tá? Na facilidade de aprendizado, learnability, facilidade de recordação, eficiência, segurança de uso e satisfação do usuário. Então, basicamente, são esses 5 pontos que precisam ser considerados e que você precisa atender dentro da sua aplicação, seja um site, seja um aplicativo, seja um software qualquer. Na verdade, até um produto em geral, né? Mesmo que não seja computacional, você pode aplicar que você precisa ter uma facilidade de aprendizado daquele produto, uma facilidade de recordação daquele produto, né? Do uso daquele produto, eficiência, segurança e satisfação do usuário, que vai englobar diversos
fatores aí. Ô, Alex, Oi, mas pode como falar. que a gente pode levar esses fatores em conta? Todos esses 5 aí são muito relativos. Então, o que que acontece? Os fatores, quando nós falarmos lá no capítulo 9, eu acho, que nós vamos comentar sobre avaliação de software. Nós vamos pegar, por exemplo, avaliação de software segundo a usabilidade. Gente, eu estou tentando abrir Tô tentando abrir minha câmera aqui, mas está dando algum problema aqui com a minha câmera. Deixa eu tirar aqui comigo rapidinho. Vocês estão me vendo? Tá, né? Agora sim. Daqui a pouco ele sai de novo. Vou acabar tendo que usar a webcam do computador. Mas Bateria que tá ruim? Não sei o quê. eu acho que a bateria que tá acabando, porque eu dei aula agora há pouco, usando essa câmera aqui, e tava tudo ok. Eu acho que a bateria tá esgotando e ela tá querendo desligar. Quando nós entrarmos na parte de avaliação de software, nós vamos ter a avaliação por usabilidade. Aí você vai pegar cada tópico, né? São 10 heurísticas ali no caso de usabilidade, e você vai avaliar especificamente cada tópico daquele, né? Desligou de novo. Mas você vai avaliar cada tópico daquele no seu software. Você vai pegar, por exemplo, cadastro de usuários dentro do meu software. Beleza. Aí você vai pegar cada tópico da heurística e vai avaliar. Tem isso? Tem aquilo? Tem aquilo outro? Isso vai ser um assunto mais para frente, mas nós vamos ver que a avaliação do software através de heurísticas de usabilidade não é feita pelo usuário, assim como o Jackson estava falando, que o usuário simplesmente quando fala de experiência de usuário, para ele é 880, né? Ou o produto é uma merda, né? Ou o produto é lindo, maravilhoso. Mas esse tipo de avaliação vai ser feita por especialista, então precisa ser alguém que conheça as heurísticas de usabilidade, entenda cada uma delas, e aí consegue pegar pontos do software, fazer um uso dele, e depois fazer uma avaliação de cada pontinho desse. Depois nós vamos ver em avaliação, que vai ter uma tabelinha que você consegue quantificar, aí você consegue verificar o nível, o nível do problema, né? Por exemplo, esse software não é acessível. Tá, mas ele não é acessível quanto? Não é acessível para alguém que tem algum tipo de deficiência visual. Isso é crítico, não é? Aí você tem como avaliar e fazer um relatório final sobre a usabilidade geral daquele software, tá? Vamos fazer o seguinte, nessa parte de usabilidade, vamos especificar ponto a ponto. Vou passar para vocês um link de uma imagem aí no chat. Deixa eu colocar aí. É um infográfico. É bem legal. Estava pesquisando sobre heurísticas, estava querendo um infográfico, e esse infográfico é bem resumidão. Quem tiver no computador aí, puder abrir ele numa aba diferente. Não sei se no celular vai ficar legal. Mauro está falando aqui, ela faz vídeos de quais mecanismos ela usa para interagir nos meios que a deficiência atrapalha. Não, eu que vi errado aqui, Mauro. Depois a gente entra nesse assunto. Eu vi errado aqui, eu vi sua postagem aqui no chat, mas de antes do pessoal entrar. Beleza, gente? Entraram aí? Deixa eu apresentar aqui, já que eu tô sem câmera. Daqui a pouco eu coloco a outra câmera aqui. Foi essa imagem aqui que vocês abriram, ó. As 10 heurísticas de Nielsen. Como elas podem melhorar o seu site ou o seu aplicativo. Tá? Vamos pegar aqui uma a uma. Tá no Sega? Mandei Tá no agora. link, tá no chat, Léo.
Mandei agora no chat, tá? Depois eu vou Show. disponibilizar tudo no Siga também. Visibilidade do status do sistema. Uma das 10 heurísticas do Nielsen. Visibilidade do status do sistema. Então, a primeira heurística trata sobre o sentido mais importante para nos guiar pelo mundo, a visão. Mais importante para nós que somos videntes, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma pessoa que é deficiente visual e que faz interação com sistemas. Dentro de um site é importante sempre mostrar de forma visual para o usuário onde ele se encontra, e caso uma tarefa esteja em andamento, mostrar as etapas dessa tarefa, né? Dar o feedback. Por exemplo, o processo de checkout de uma loja virtual baseada em etapas ajuda o usuário a se localizar também, mostrar os passos seguintes do processo. Vocês que estão comprando bastante agora online nessa quarentena, já devem ter percebido, né, que tem um padrãozinho de todas as lojas, que na hora que você vai fechar uma compra, você visualiza o carrinho, tudo aquilo que você comprou, a quantidade, e na hora que você vai para o processo de pagamento, ele coloca lá etapa 1, que aí você tem que ter as suas identificações, endereço, essas coisas. Depois você vai para a etapa 2 de pagamento, que aí você define se é boleto, se é cartão, e aí depois você vai para a etapa 3, que ele vai confirmar se a compra foi feita com sucesso, mas sempre te dando algum feedback visual, no caso ali de um site, né, de um sistema, de qual etapa você está e qual vai ser a próxima etapa. Não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas na maioria dos sites de venda você vai ter um guiazinho para você colocar essas informações do seu endereço, depois informações do pagamento, tá? E depois uma confirmação daquele pedido. Na confirmação vai estar o código, né, da ordem do pedido, vai ter a informação de rastreio desse pedido, alguma coisa do gênero. Aí, Ana, respondendo o que você estava falando anteriormente, quando você estiver analisando um site, ou um sistema, ou um aplicativo, você vai analisar a primeira heurística do Nielsen, visibilidade e status do sistema. Ele te apresenta isso? Aí você vai colocar lá, ou então eu vou interagindo com esse site ou com esse aplicativo e chega um determinado momento que eu fico perdido, eu não sei quais foram as etapas anteriores, o que eu tenho que fazer depois daquilo, eu não sei, eu fico perdido ali no meio do aplicativo. Então, o primeiro ponto que você vai fazer a sua análise, entendeu? Aí vai lá, segundo ponto, compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Então, a segunda heurística de Nielsen é que devemos utilizar referências do mundo real nos ambientes digitais. Só que sempre tomando cuidado, visto que as pessoas vivem realidades e culturas diferentes. Nós chegamos a falar sobre essa questão do ambiente e da cultura na aula passada, né? Por exemplo, o ícone de disquete, até hoje usado para função de salvar, tá? Pode ter gente que nunca utilizou disquete, não sabe para que aquilo serve, tá? Então, sempre essa questão de compatibilidade entre o sistema e o mundo real, na medida do possível e de acordo com o público-alvo daquele seu sistema também, tá? Controle e liberdade para o usuário. Oferecer controle e liberdade é muito importante para que o usuário, seu site ou loja virtual, para que ele utilize, né, da forma que ele desejar. Em casos de sites e lojas virtuais, a responsividade é hoje o principal fator dessa heurística. Possibilitar que o usuário acesse seu site do aparelho que desejar é essencial em um país onde 67% das pessoas possuem um smartphone. Depois eu tenho até que ver de quando que é isso daqui para saber de quando que é esse dado, mas de qualquer maneira, controle e liberdade para o usuário. Um dos aspectos que ele colocou aqui é a questão da responsividade. Mas para você verificar que tipo de liberdade você pode dar para aquele usuário dentro daquela sua aplicação.
não significa que o usuário possa fazer tudo dentro da sua aplicação, tá? Ele não pode ser capaz, depois vai ter outra heurística que vai falar sobre isso, ele não pode ser capaz de estragar, né, a sua aplicação, por exemplo. Igual quando a pessoa não sabe utilizar computador, geralmente a mãe, a tia, a avó, aí fala, não vou mexer não, porque senão eu vou estragar. Né? Se o sistema, se a aplicação ela é bem feita, ela não vai permitir que você consiga estragar aquela aplicação, tá? Mas ela consegue fazer com que você tenha alguma liberdade dentro daquela aplicação. No caso aqui, está falando sobre a questão da responsividade, que ele tem liberdade de usar isso de um computador, de um celular, independente do sistema operacional e assim por diante. Consistência e padronização. Aqui entra muito o que o Léo estava falando na aula passada, acho, sobre GUI, né, aqueles guias de padrão para você desenvolver um aplicativo, por exemplo, para Android, para iOS, que você tem uma Manual série... de marca que eu comentei. Oi? Manual de marca. Isso, manual de marca também, que você tem uma série de pré-requisitos que você precisa utilizar ou para aquela marca ou para padronização dentro de um sistema. Foi a história da fonte da Disney? Fonte da Disney, a gente falou? Foi Sim. Tá. Isso aí. Que está dentro daquela padronização. Tá. Por exemplo, aqui está dando um exemplo, né? Pessoas estão acostumadas a utilizar sites que têm menus no topo, acessando de forma mais rápida a informação desejada. Mas nada impede também que você faça um site com um menu lateral ou até mesmo com menu na parte inferior. Tudo vai depender da sua proposta, claro, para aquele site, e também que não seja nada que dificulte a pessoa de utilizar, que seja algo também acessível, né? Além disso, é importante também seguir um padrão visual de design para que as pessoas não fiquem confusas. Por isso que você visualiza os aplicativos para Android, eles têm características em comum, tá? Então, você pode nunca ter usado um aplicativo, mas você vai abrir aquele aplicativo, vai ter ali um botão de voltar, ou 3 pontinhos de um menu sanduíche, alguma coisa ali que vai ser padrão do sistema, que você vai saber como utilizar. Prevenção de erros, ela está muito relacionada ao que nós falamos aqui em cima. Controle e liberdade para o usuário. Tá, controle e liberdade, só que de forma que você possa proteger o usuário para que ele também não cometa erros dentro daquela sua aplicação, tá? Essa heurística trata sobre a importância de proteger os usuários de ações inconscientes que possam prejudicá-lo. Por exemplo, quando o usuário começa a escrever um post no Facebook e clica para sair da página sem ter postado. O próprio Facebook pergunta se é isso que o usuário realmente deseja fazer. Então, prevenção de erros, quando tem formulários, principalmente, numa loja, né? Numa loja online. Não vai deixar você concluir a sua compra se você não tiver informado o seu nome e o seu endereço, pelo menos, tá? Tô lá, tô comprando, consegui informar meu cartão de crédito, ele faturou a minha compra, mas eu não informei nome e endereço. Então, o site não pode deixar que você conclua uma compra sem você ter informado pelo menos nome e endereço. Da mesma maneira que não vai deixar você concluir aquela compra se você não tiver selecionado um meio de pagamento e ele não tiver confirmado que você pagou, tá? Então, se for num cartão de crédito, se for boleto, ou então falar que a sua compra vai ficar em um status diferente de análise durante 2, 3 dias até compensar aquele boleto, senão ela vai ser cancelada. E assim por diante. Reconhecimento em vez de memorização. Essa parte de reconhecimento, ela também pode estar ligado
aqui em cima a questão de padronização. Tá? É importante evitar que o usuário tenha que utilizar a sua memória dentro do seu site ou loja virtual. Nesse caso, é vital que a interface, de certo modo, consiga dialogar com o usuário para que ele não tenha que acionar as suas memórias. Você consiga colocar tudo assim, de forma bastante clara, de forma bastante lógica. Nunca para pensar assim, pô, mas é claro que isso daqui é isso. Não é claro. Pode ser claro para você que está desenvolvendo, mas vai ter algum usuário que vai ficar perdido. Então, se você conseguir dialogar sempre, explicando para ele cada etapa dentro do seu site, dentro do seu aplicativo, o que está acontecendo, vai ser o melhor. Eficiência e flexibilidade de uso. O conceito dessa heurística é de que todos os usuários, inclusive os mais leigos, que nós estamos falando antes, consigam utilizar de forma eficiente as interfaces. Óbvio, tudo vai depender do objetivo daquela aplicação, tá? Professor, eu estou fazendo uma aplicação para... Vamos pensar aqui em algo... Estou fazendo uma aplicação para a NASA para eu conseguir verificar, fazer análise de imagens de telescópios infravermelhos para verificar se tem água em outro planeta. Meu Deus. Então, eu falei alguma coisa bem assim, viajado, né? Quer dizer o quê? Eu preciso que essa minha aplicação seja totalmente acessível até para as pessoas mais leigas. Não, vai depender. Aquela aplicação sua ela é bem nichada. Você está fazendo aquilo para um grupo de pessoas que já tem uma série de conhecimentos prévios que você não precisa também fazer com que aquela interface seja assim, a mais fácil possível. Tá? Eu usei esse exemplo mirabolante, mas assim, se você estiver fazendo uma aplicação para engenheiros, se você estiver fazendo uma aplicação para advogados, se estiver fazendo uma aplicação para um grupo específico, não uma aplicação geral, então pode ser que aquela aplicação ela tenha alguma linguagem, alguma coisa que apenas pessoas daquele grupo específico vão conseguir interagir, tá? Que ela não vai ser fácil para os mais leigos, mas aí é uma aplicação específica. Mas se a sua aplicação é para uso geral, então é bom que ela seja acessível a todos, tá bom? Uhum. Estética e design minimalista, eu lembro que nós conversamos sobre esquemorfismo e flat design na sala, falando sobre essa estética minimalista, né? Que atualmente ela está em voga, de você utilizar, igual esse próprio infográfico aqui, ele tem uma estética minimalista, tá? Ele utiliza uma fonte sem serifa, né? Ele utiliza aqueles ícones que nós até falamos na aula passada, naquele site lá de ícones. Lembra qual que é o site, Leonardo? Flat Icon, né? Aham. Então, já tem uma estética minimalista. Esse próprio slide aqui, essa própria imagem aqui tem uma estética minimalista. Isso é o utilizado atualmente também na produção de sites e de aplicativos, tá? Em que você não tenha muita informação e que toda a informação que está ali é porque ela é útil, tá? Você não tenha... Você não tem informação demais, né? Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros. Então, computadores não são perfeitos e erros são passíveis de acontecer quando estamos em um ambiente digital. Por isso, caso aconteça um erro, é importante ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e resolver esses erros. No caso de websites, lojas virtuais, é muito importante ter uma boa página no erro 404, tá?
que informe a possibilidade do usuário voltar para a página anterior. É aquele erro da página não pode ser encontrada. Mas ele nunca informa qual é o erro, só fala que deu erro. Só. É que nem o Então. negócio de resolução de erros do Windows. Nunca acha o erro, nunca resolve pra gente. Pois é, eu já vi alguns exemplos, pior que agora eu não vou lembrar de qual site. Que assim, quando acontece um erro, ele coloca um texto ali, às vezes até meio engraçadinho e tal, mas com alguma dica ali do que você pode fazer, recarregar a página, voltar, fazer alguma coisa do gênero, tá? Uhum. Não somente quando não consegue acessar a página, mas erros gerais, né, que possam acontecer dentro da sua aplicação, é sempre bom que tenha algum tipo de diálogo, né, que a pessoa simplesmente não apareça um monte de código lá e o aplicativo feche, ou alguma coisa do gênero. Bem Oi? bem válido, porque sempre acontece isso. É. E assim, é óbvio, né, que o erro, você vai achar o erro no momento que você tá que o aplicativo tá em teste, né? Tem toda aquela etapa de desenvolvimento do software que vocês já devem ter visto em engenharia de software, ou vão ver ainda, não sei, que você tem análise e levantamento de requisitos, logo no iniciozinho, né? Aí você tem o projeto, aí você tem prototipação ou codificação, e você tem teste antes da etapa de implementação. Antes daquilo ir para o usuário final, você tem uma parte de teste, que aí vai ser próprios desenvolvedores que vão estar testando, ou um grupo selecionado de pessoas, justamente para você colher esses erros, para você ver quais erros vão aparecer, porque você sabe que o usuário, você planeja uma coisa para o usuário fazer, ele vai fazer outra coisa completamente diferente. E aí vai ser nesse momento que os erros vão começar a acontecer. E aí, se for um erro que você não consegue simplesmente corrigir para que ele não apareça, se for um erro que se a pessoa digitar alguma coisa ali diferente, ele vai aparecer, aí é o momento que você vai começar a fazer as suas telas de erro para poder interagir com aquele usuário. Entendeu? Por exemplo, um campo de CPF que ele insiste em digitar o nome dele, aí ele não consegue, porque aquele campo só aceita número, mas ele está tentando digitar o nome, está tentando digitar o nome. Fala, nossa, que horrível esse aplicativo. Mas aí, se tiver como você reconhecer a tecla que ele está digitando alfanumérico e não o numérico, e colocar lá, você tem que digitar aqui seu CPF. Um negócio desse de reconhecimento, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês do site da... Deixa eu lembrar aqui. Agora eu não lembro se foi o site da Receita Federal. Algum site do governo, não sei se foi da Receita Federal, que eu precisava pegar um documento, e aí eu precisava digitar. Aí você precisa colocar lá o nome da mãe completo e a cidade que você nasceu, para ele poder aceitar e enviar o formulário. Só que o nome da mãe, beleza, é um campo de texto, né? Você vai lá e vai digitar o nome de sua mãe. O campo de cidade era um campo de texto também. E eu não sabia qual formato que estava aquela cidade. Se eu colocasse lá, no caso eu nasci em Rio Claro, né? Rio Claro, Rio de Janeiro. Aí tá, eu escrevia Rio Claro, o quê? Espaço RJ? Espaço, traço, espaço RJ? Barra RJ? Aquele campo de cidade não poderia ser um campo de texto. Teria que ser um campo, uma combo box, alguma coisa que eu conseguisse selecionar aquela cidade, ou se eu começasse a digitar, ele já me mostrasse embaixo as opções disponíveis para eu poder clicar. Por exemplo, tem Rio Claro em São Paulo, tem Rio Claro SP e tem Rio Claro RJ.
Então, o que que acontecia? Agora, eu não lembro do que era isso, esse site, cara. Era o site do governo. Eu lembro que eu digitava o nome da minha mãe, aí digitava a cidade, né? E aí, na hora que eu clicava em enviar, ele falava que o campo não correspondia com aquilo que estava na base de dados, que eu tinha mais 2 tentativas. Aí eu tentava digitar a cidade de um jeito diferente, espaço RJ. Aí ele falava que não era aquilo que estava na base de dados, eu tinha mais uma tentativa. Aí eu tentava de novo, ele travava. Aí falava que eu só podia fazer novamente aquela tentativa em 15 dias. Nossa. Porque parecia que era alguém que estava tentando acessar aquela informação. Ah, lembrei. Foi questão do FGTS, eu acho. Não teve uma época que liberou o FGTS, alguma coisa assim que o pessoal podia sacar? Aí você tinha uma consulta do FGTS, eu acho que você tinha que digitar algumas informações assim. Eu sei que acho que foi depois de 15 dias eu tentei de novo, que aí eu fui vendo quais formatos que eu estava utilizando, até eu chegar no formato correto, que é o que ele queria que eu digitasse. Mas Isso assim, aqui nem aquelas perguntas de segurança que a gente nunca lembra o modo que a gente escreveu a resposta. Aí não sabe se começa com maiúscula, se é um apelido, tipo, professora favorita de infância. Aí você bota o apelido e não entra nunca de jeito nenhum, você perde a conta. é, é por aí. É isso mesmo. Não, o pior Muito é mal quando, feito. quando você vai colocar a senha, aí fala que aquela sua senha, que a senha tá errada. Aí você vai redefinir a senha. Aí quando você redefine a senha, aí Não fala que não pode ser pode igual ser a igual à antiga. senha anterior. Ah, isso é muito sacanagem. Ai, ai, mas tem muito disso. Tá? Então, o estudar, agora eu coloquei a câmera a webcam do computador. Acho que voltou aí. Voltou. Essa parte de interface humano-computador é exatamente para você tentar pensar nessas coisas todas, né? Porque, assim, a experiência do usuário conta muito, né? Nós somos usuário de alguma coisa, de algum sistema, e a gente sabe vários problemas que esses sistemas apresentam. Então, tentar avaliar essa parte de usabilidade e tentar retirar ao máximo essas barreiras no momento do desenvolvimento do software é bem interessante. Ajuda e documentação, 10ª heurística, é muito importante para sistemas que possuem um número muito grande de possibilidades, tá? Um sistema operacional, um pacote de escritório, que você tem que ter lá aquela partezinha de ajuda e tem que ter um tutorial ou alguma documentação com relação a aquele sistema. Vamos lá. Então, saindo aqui das heurísticas, voltando, então nós falamos sobre... Voltando aqui, cadê? Usabilidade. Então, falamos das usabilidades de Nielsen, resumidas em 5 aqui, mas nós olhamos detalhadamente as 10 heurísticas de usabilidade dele. Tá? Experiência de usuário. Alguns interpretam a preocupação com emoções e sentimentos dos usuários com uma atenção maior à satisfação do usuário, como parte do critério de usabilidade. Outros, no entanto, consideram essa preocupação como um critério de qualidade distinto e chamam de experiência de usuário. Eu falei para vocês, experiência de usuário é subjetivo. Se usabilidade é subjetivo, experiência de usuário ainda é mais subjetivo. Que aí a usabilidade tem como você colocar parâmetros, conforme nós vimos ali, 10 heurísticas de usabilidade do Nielsen, e você avaliar ponto a ponto daqueles parâmetros e dizer, e dar uma nota, né? Vamos colocar, são 10 pontos, de 0 a 10, quão usável é essa aplicação. Você tem parâmetros ali. A experiência do usuário, ela envolve tudo. Não, ela envolve a usabilidade, mas envolve todo o contexto em que o usuário está inserido.
para ele poder ter satisfação de utilizar aquela aplicação, tá? Então, quando você está falando, por exemplo, de uma aplicação de entretenimento, isso vai ser, a experiência do usuário vai ser mais impactante ainda. Quando você está falando de um jogo, tá? Se você é desenvolvedor, está fazendo um jogo, a experiência do usuário vai contar, e vai contar muito, porque vai dizer se ele vai continuar usando aquela sua aplicação ou não, se ele vai passar para outra que ofereça para ele uma experiência melhor. Acessibilidade. Deixa eu falar algumas coisinhas para vocês aqui sobre acessibilidade, que eu estava falando com o Mauro anteriormente. Vamos só dar uma lida aqui nessa parte de acessibilidade. Então, durante a interação, o usuário emprega sua habilidade motora para agir sobre os dispositivos de entrada, seus sentidos, visão, audição e tato, capacidade de percepção para identificar as respostas do sistema emitida pelos dispositivos de saída, sua capacidade cognitiva de interpretação e de raciocínio para compreender as respostas dos sistemas e planejar os próximos passos da sua interação. Se a interface impuser alguma barreira ao usuário durante o processo de interação, ele não será capaz de aproveitar o apoio computacional oferecido pelo sistema. Quando nós falamos sobre acessibilidade, então quando a professora Sabrina fala sobre acessibilidade, então nós não estamos nos referindo apenas a adaptar algo para uma necessidade específica, mas nós estamos falando em remover barreiras, tá? Para que a maior parte dos usuários, a maior parte possível dos usuários, consiga ter acesso àquele sistema. A acessibilidade atribui igual importância para a pessoa com e sem limitações, tá? Na capacidade de movimento, de percepção, de cognição, de aprendizado. Então, tanto a pessoa que não tem limitação nenhuma, vamos colocar assim, auditiva, e uma pessoa que tem limitação auditiva, elas possuem igual importância dentro da acessibilidade. Então, o sistema precisa estar acessível às duas pessoas, aos dois tipos de usuário. Gente, eu estava conversando com o Mauro, antes de vocês chegarem. O Mauro foi o primeiro a chegar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o site. Deixa eu ver aqui no chat, eu estava... Calma aí. Vou colocar aí no chat, é que assim, quando eu coloco aqui no meu computador, não fica legal. Vou colocar no chat um Instagram, tá? É esse Instagram aqui que vocês estão visualizando, tá? O Instagram da Sara Bentes. A Sara, ela é uma artista, uma pessoa incrível, maravilhosa. Ela foi professora de canto da minha esposa. Minha esposa fez aula de canto com a Sara, acho que uns 2, 3 anos. A Sara é de Volta Redonda. Ela é deficiente visual. E ela fala muito sobre a questão de usabilidade, tá? de sistemas, né? E questão de acessibilidade, obviamente, ela sendo deficiente visual. Eu lembro que quando eu conheci a Sara, há uns 3, 4 anos atrás, eu achei muito interessante. Ela usa um iPhone, ela usava um iPhone bem antigo, aqueles bem pequenininho, porque o iPhone, ela falava que tem a melhor interface possível para deficiência visual, que ela interagia tudo por comando de voz e leitura de tela. E assim, era algo impressionante, que ela conseguia acessar tudo dentro do iPhone. Ela consegue usar as redes sociais, Instagram, WhatsApp, consegue utilizar tudo
só com leitor de tela, tá? E aí, assim, o pessoal que tem deficiência visual, eu acho que desenvolve tanto o ouvido que consegue colocar a leitura de tela numa velocidade, não sei quanto que é aquilo, se é 4x, se é 5x, que você simplesmente não entende, mas a pessoa entende, tá? Nesse primeiro vídeo que eu estava assistindo hoje, antes de entrar na... Se eu colocar aqui, eu acho que sai picotado para vocês. Então eu passei o link do Instagram dela para vocês darem uma olhada. Esse último post dela, que eu estava vendo hoje, agora antes de entrar na aula com vocês, por isso que eu coloquei o Instagram dela. Ela fala sobre a Alexa. Ela tem o Alexa da Amazon, que ela interage com a Alexa em vários momentos do dia dela, para poder facilitar mesmo a vida dela. E ela fala sobre até o prêmio Alexa de acessibilidade que a Amazon lançou para você criar skills para deficientes, né, para diferentes tipos de deficiências. Ela utiliza várias skills, e aí tem outros vídeos dela aqui falando sobre... Pessoal, dá contexto. Explica pra pessoa que é uma skill da Amazon, pô. Ah, tá, desculpa, gente. Obrigado, Leonardo. O que acontece? Uma skill vai ser uma programação que você vai fazer em cima da inteligência artificial, digamos assim, da Alexa, para você resolver um problema específico. A Sara tinha, a última vez que eu vi alguma coisa dela, ela tinha falado que deficiente visual, por exemplo, tem muita dificuldade para combinar roupa, né? Porque não consegue visualizar. E aí ela queria uma skill que ela conseguisse falar com a Alexa. Alexa, eu vou a um restaurante. Eu vou usar uma calça jeans. O que combina? Aí a Alexa pega aquele contexto todo e você consegue colocar, coloca uma camisa assim, coloca uma blusa assim, assada, tal. Então, skill vai ser essa programação que você pode fazer em cima da assistente Alexa para resolver alguns problemas específicos. E aí tem uma... ela... Oi, pode falar. Eu vi hoje uma também que transforma seu falante da Amazon como se fosse um episódio do Black Mirror. Sério, tipo, tem uma que enche sua Alexa de referência a Black Mirror, tipo, por exemplo, não tem aquele episódio Hang the DJ, você pode mandar perguntar para sua Alexa quanto tempo vai durar seu relacionamento, vai fazer como naquele episódio que simula quanto tempo o relacionamento dura. É um exemplo mais divertidinho, mas tem essas aplicações mais práticas. Mas tem lá na Amazon, você pode olhar, não sei se você quiser abrir uma aba, lá no site da Amazon, tipo, no link de busca, primeiro item são as skills da Amazon, tem uma loja só disso. É bem interessante. Ela, a Sara, né, falando aqui da Sara, ela está nesse comercial da Amazon falando sobre acessibilidade, depois vocês dão uma olhada. Que aqui vai mostrando vários tipos de deficiência, deficiência motora, deficiência visual, deficiência cognitiva, e no caso, obviamente, né, uma propaganda, né, para os dispositivos da Amazon, mas mostrando assim, como interfaces, como essa interface da Alexa, que é uma interface por voz, pode... não só uma interface por voz, né, uma interface por voz com inteligência artificial, que pode facilitar, né, ou ajudar muito na vida de pessoas com múltiplas deficiências. E aí é o seguinte, os dispositivos Alexa aqui, né, da Amazon, eles não são feitos para pessoas com deficiência. Eles são dispositivos genéricos. Então eu uso, todo mundo usa, e é muito bom usar comando de voz, uma skill, como o Leonardo está falando, só que a questão de acessibilidade que a gente estava falando sobre remover barreira, quando você pensa numa interface que você consegue remover barreiras, também pessoas com diversos tipos de deficiência conseguem fazer uso daquela interface. Eu estava falando para o Mauro que
tô querendo chamar a Sara para ela entrar numa aula nossa, para pelo menos conversar com a gente uns 10 minutos, uns 15 minutos, para ela falar sobre uso de interface, usabilidade de interface. Para ela falar sobre a Alexa, sobre leitores de tela, quais são as principais dificuldades dela, o que ela esperaria de uma aplicação que fosse desenvolvida, tá? Vou ver se eu entro em contato com ela. Minha esposa conversa com ela toda semana. Eu vou ver se ela tem disponibilidade numa terça-feira dessa para entrar um pouquinho e falar com a gente aqui no Meet. Acho que vai ser bem interessante, né? Aí tá aí o Instagram dela, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Ela é uma cantora, assim, incrível, tá? Mas acho que era isso que eu queria falar sobre acessibilidade. Depois aqui nas páginas, né, do documento, ele vai falar sobre deficiência motora, e vai dar um exemplozinho ali do João, que usa bem o teclado, só que ele descobriu uma tendinite, então que tipo de interface que poderia facilitar alguém com deficiência motora, com deficiência visual? Ou melhor, facilitar não. Como que a gente pode remover a barreira daquela aplicação para que quem tem deficiência motora ou visual, que seja temporária ou não, porque todos nós, né? Às vezes se você está fazendo uso de uma aplicação, né? Por exemplo, o Léo falou que ele usava bastante leitor de tela, né, para ler notícia, alguma coisa assim. Ou então eu estou lavando louça e ouvindo um podcast, alguma coisa assim. Eu não consigo botar o dedo que está molhado, cheio de sabão, na tela do meu celular. Se eu puder ter outra forma de interagir com aquela interface para poder adiantar, voltar, pausar, alguma coisa assim, eu estaria removendo mais uma barreira, né? Aí tem vários exemplos, tá? Questão de deficiência visual na construção de sites. Leitor de tela não lê imagem, né? Então, quando você bota o botão numa imagem, você faz com que pessoas com deficiência visual simplesmente não consigam ter acesso àquele botão. O botão precisa ser um botão, entendeu? E mesmo se você quiser fazer que o botão seja uma imagem, você vai ter que colocar lá alguns atributos, tá? O alt, né, lá no HTML, quando vocês estudaram HTML, que você bota um alt lá como atributo para você colocar um texto alternativo, caso aquela imagem esteja indisponível, para a pessoa poder saber o que referente a quê, tá? Então tem todas essas questões aí que depois vocês vão dar uma lidazinha. E comunicabilidade, que palavra bonita. Comunicabilidade, no livro que eu estou usando como base, ele está separado de usabilidade, só que se você for ler aqui os conceitos de comunicabilidade, eles estão... Usabilidade, a comunicabilidade está dentro dos conceitos de usabilidade, que é a importância de você se comunicar com o usuário, de você dar o feedback para o usuário. Lembra daquelas 10 heurísticas? Já entra muito essa questão de comunicabilidade, né? Por exemplo, no sistema operacional lá, quando você arrasta um arquivo, vai copiar ele para um pendrive ou para alguma coisa assim, é importante que tenha aquela caixa de diálogo, uma barra de progressão para você saber quantos % que aquele negócio está, uma estimativa de tempo. Era legal antigamente aquelas estimativas de tempo do Windows XP. Você ia copiar alguma coisa, ele colocava lá, 2 horas restantes. Aí daqui a pouco ele colocava 2 meses restantes, 1 ano restante. Eu já cheguei a copiar coisa que ele colocou para mim, que a estimativa de tempo era mais de 1 ano. Meu Deus. Mas esse tipo de feedback, né, de comunicação é importante, tá? Quando você clica num botão, né, aquele botão precisa ter algum feedback. Por exemplo, quando você vai enviar um formulário, geralmente você clicou para enviar o formulário, se você for falar só de programação, só de você clicar ali,
aquilo foi enviado, mas você vai ter que fechar aquele formulário e dar um feedback para a pessoa, falando que aquele formulário foi enviado com sucesso ou não, porque se você só fechar aquela tela também, a pessoa não sabe, deu certo, não deu certo. Então, todo esse tipo de comunicação, né, quando você vai excluir um arquivo que ele pergunta, você tem certeza que você quer fazer isso? Ou aquele exemplo que estava lá nas heurísticas de usabilidade, que quando você vai fazer o post no Facebook, você tenta sair do Facebook sem ter postado, que ele pergunta, você não vai postar? Todo esse tipo de comunicação também entra eu acho que já está presente, na verdade, em todas as heurísticas de usabilidade. Tá? Uso de analogias, nós chegamos a comentar isso em sala, nós falamos sobre o botão de play, né, pause, que são affordance, a analogia com aquilo que nós já usávamos no mundo real. Não que virtual seja o oposto do real, tá? O virtual também é um tipo de realidade. Até porque nós temos realidade aumentada, realidade virtual também é um tipo de realidade. Nós chegamos a falamos sobre esquemorfismo, já que isso daqui é só um apanhado daquilo que nós já discutimos em sala. Atividades. Eu acho que eu cheguei a falar dessas atividades para vocês. Não sei se já chegaram a fazer lá no começo do ano. Mas eu vou ver se eu consigo organizar essas atividades para colocar lá no Moodle, para vocês conseguirem enviar isso para mim, tá? Fatores de usabilidade, para você tentar identificar aqui, né? Com um sistema para gestão de documentos produzidos e consumidos por uma organização. Que fatores de usabilidade daquelas 10 heurísticas de usabilidade deveriam ser privilegiados? E aqui várias situações. Questão de acessibilidade, você citar o exemplo de alguma coisa. Comunicabilidade, você analisar uma interface do PowerPoint. Qualidade de uso. Aí são alguns exercícios aqui, que depois eu vou criar o link lá no Moodle para vocês enviarem isso para mim, tá? Para eu começar a juntar um portfólio de vocês para avaliar a disciplina lá no final. Beleza, gente? O que vocês têm para me dizer, me falar? Já são 9h40. Fala para mim. Nada Leonardo, declarar. deixa eu te Nada perguntar. Quem que vai ganhar? Joe Biden ou Donald Trump? Eu tô acompanhando aqui ao vivo enquanto tava rolando a aula. Por enquanto, ele já levou, acho que o Michigan já, o Trump, são 11 delegados para conta dele. Saco. Nossa. Tá tristeza isso aqui, cara. Vamos acompanhar. O negócio é a Flórida. Flórida e o Texas. Texas tá na meiuca. Nossa, tá. Tristeza. Tá aqui. Eu sou um cara multitask. Não, o Illinois, eu acho que ele já levou. São 11. Beleza. Mas a maioria dos estados. Tem que ver. Vermont tá dando Biden. E aí, Ana, o que você tem a me dizer? Eu não sei, eu acho isso legal definir essas coisas, mas eu ainda acho que é muito incerto, sabe? Porque é como você falou, a gente projeta um sistema bonitinho, não tem como errar, aí chega o usuário e faz a cagada que ele quer, não adianta nada, sabe? Já viu aqueles memes? Eu tenho que pesquisar uns memes daqueles para poder colocar. Você projetou assim, tem uns que é... sim. Que é umas vasilhinhas, são 3 vasilhinhas assim de colocar ração para cachorro. O gato esticado errado, né? Aí daqui a pouco eles estão todos embolados ali. É exatamente isso. Para cada um chegar numa tigelinha para comer e eles estão todos embolados um em cima do outro. Mas é mais ou menos assim. Tipo, a gente estuda essas coisas, vai lá, faz direitinho, aí chega o usuário e caga tudo, não adianta nada. Eu acho que é muito relativo ainda, mas é interessante, né? Que alguém estudou isso e passa pra gente. Eu acho que são padrões que a gente tem que seguir mesmo. Sim, são
são ideias, porque se o sistema também não, se você não pensar em nada de usabilidade para o usuário, se o usuário já tem dificuldade quando você pensa em usabilidade para ele, se você não pensar, aí que ferrou mesmo. Pois é. Oi, gente, alguém falar alguma coisa? Beatriz, Caio, os dois Caios aí. Gabriel, Jackson, Leonardo já falou, Lucas, os dois Lucas, Luiz, Mauro, Pablo, Richardson. Fala, Pablo. Tô tranquilo. Silvane, Vitória. Ok. Gente, então é isso. Eu tô com fome, eu acho que eu vou jantar agora. Pô, você falou de fome, vai toca também. Oi? Gente, eu vou parar a gravação aqui. E é isso.